Sejam todos muito bem-vindos a mais um Podcast na Bíblia. É isso aí. Nossa jornada pelo Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia continua e hoje mergulha de cabeça no capítulo 3, que fala sobre a organização e a autoridade dentro da nossa igreja. Isso! Quem já deu uma folheteada no manual sabe que ele é cheio de detalhes. Então a ideia aqui é trazer as nuances às entrelinhas. Mostrar os E detalhes. te ajudar a entender direitinho como a nossa igreja funciona. É como se a gente pegasse aquele mapa gigante, cheio de dobras, e abrisse ele bem no meio da mesa para você enxergar cada caminho, cada ponto importante. Perfeito. E para nos guiar nessa expedição pelo capítulo 3, Olha só. temos aqui o Expert Speaker, que conhece o manual como a palma da mão. Prazer estar aqui. Que bom ter você aqui com a gente. Espero que a gente consiga desvendar alguns mistérios juntos. Com certeza. Para começar, Expert Speaker me diz uma coisa. O manual fala bastante da base bíblica para a organização da igreja. Você poderia nos explicar como essa estrutura se reflete desde lá do Antigo Testamento? Claro! A organização da igreja tem raízes profundas na forma como Deus estruturou o povo de Israel no Antigo Testamento. A gente vê isso claramente na liderança de Moisés, por exemplo. Ele tinha um sistema bem complexo de líderes que ajudavam a conduzir aquele povo imenso pelo deserto. Em Deuteronômio capítulo 1, versículo 15, a gente encontra a descrição de como essa organização era montada com a escolha de chefes para cada tribo. Interessante. Já naquela época, Deus valorizava a ordem e a estrutura. É incrível pensar que Deus já tinha esse plano de organização desde o início, né? E como esse modelo se desenvolveu no Novo Testamento. Com a chegada da igreja cristã, as coisas mudaram. Mudaram, sim. Mas a essência se manteve. Legal. No Novo Testamento, a gente vê a estrutura organizacional da igreja se tornando ainda mais evidente. Certo. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, vemos a formação de um conselho liderado pelos apóstolos para supervisionar as atividades da igreja em Jerusalém. Isso está descrito em Atos capítulo 6, versículo 2. E também no capítulo 8, versículo 14, a nomeação de diáconos para cuidar de questões práticas, como está em Atos 6, versículos 2 a 4, também mostra como a organização é importante para o bom funcionamento da igreja. Então, desde o começo, a igreja se organiza para servir a Deus e cumprir a sua missão. É isso aí. Expert Speaker, como essa organização se reflete na estrutura da Igreja Adventista do Sétimo Dia nos dias de hoje. A gente sabe que tem a igreja local, a ECDPAI. É como uma escada, sabe? Sei. Começa na igreja local, que é a base de todo o ponto de encontro da comunidade. Depois, subindo um degrau, a gente tem a associação que supervisiona um grupo de igrejas em uma determinada região. E acima da associação? Tem mais degraus nessa escada. Tem sim. Acima da associação, a gente tem a união que reúne várias associações. E subindo mais um pouco, chegamos à divisão responsável por um território ainda maior, geralmente um continente ou uma grande região geográfica. E no topo dessa escada a gente encontra a Conferência Geral, que é o órgão máximo de administração da Igreja Adventista do Sétimo Dia em nível mundial. Que estrutura impressionante. Mas mesmo com essa hierarquia, o manual deixa claro que a autoridade máxima está em Deus, não é? Com certeza. A Conferência Geral, por mais importante que seja, está sempre sujeita à vontade de Deus e aos ensinamentos da Bíblia. Sim. A gente nunca pode esquecer que a nossa bússola é a palavra de Deus. E qual é o papel da associação nessa estrutura? O manual fala bastante sobre as suas responsabilidades. Sim, o manual é bem específico nesse ponto. A associação tem um papel crucial. Certo. Ela supervisiona os pastores e outros funcionários da igreja, como os instrutores bíblicos e os diretores de departamentos. O manual deixa claro que é responsabilidade da associação orientar esses funcionários e que as igrejas locais podem solicitar os seus serviços através do presidente da associação. Entendi. É como se a associação fosse um elo importante entre a igreja local e os níveis mais altos da organização. E Expert Speaker, capítulo 3, também fala sobre como as igrejas são formadas, né? Como um grupo de pessoas se torna uma congregação oficial. É um processo bem bonito, na verdade. É legal. Imagina um grupo de pessoas que se reúnem para estudar a Bíblia, orar e compartilhar a fé. Sim. Com o tempo, esse grupo cresce, se fortalece e sente a necessidade de se tornar uma igreja organizada. O manual descreve como esse processo acontece. Legal. No dia marcado para a organização da igreja, eles se reúnem e fazem uma revisão das crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Sim. É como se fosse um momento para reafirmar a base da fé. E o que acontece depois dessa revisão das crenças? O oficiante faz um chamado para que todos os que concordam com aqueles princípios e desejam fazer parte daquela nova igreja se apresentem.
Os nomes são anotados e se tiverem membros vindos de outras igrejas com suas cartas de transferência, eles formam o núcleo inicial da congregação. Certo. A partir daí, a igreja está oficialmente organizada e pode começar a funcionar. E se não tiver ninguém vindo de outra igreja com carta de transferência, como que faz? Nesse caso, o manual orienta que 3 membros que já estejam guardando o sábado e firmes na fé sejam escolhidos para formar esse núcleo inicial da igreja. Eles respondem algumas perguntas para confirmar o compromisso com a igreja e, em seguida, entrevistam individualmente cada pessoa que deseja se juntar à nova congregação. Entendi. Se os 3 membros aprovarem por unanimidade, a pessoa se torna membro da igreja. É um processo que demonstra cuidado e seriedade na formação de uma nova comunidade de fé. É muito interessante ver como cada detalhe é pensado para garantir que a nova igreja comece com bases sólidas tanto na doutrina quanto na comunhão entre os membros. Verdade. Mas expert speaker, e se um membro da igreja se muda para outra cidade? Aí entram as famosas cartas de transferência. Ah, as cartas de transferência. Elas são válidas por 6 meses a partir da data de emissão e facilitam bastante esse processo. O membro que está se mudando pede a carta para a igreja, que ele quer se juntar, e essa igreja envia a solicitação para a igreja de origem. A igreja de origem simplesmente libera a carta. Na verdade, a igreja de origem precisa confirmar se o membro está em dia com suas obrigações. Entendi. Se estiver tudo certo, eles enviam a carta de transferência para a igreja de destino, confirmando que ele pode ser recebido como um membro. Certo. É importante lembrar que durante esse processo o membro continua ligado à igreja de origem até ser aceito por voto na nova igreja. Que bom. É reconfortante saber que o manual se preocupa com cada detalhe para garantir o bem-estar dos membros em todas as situações. Sim. Mas, expert speaker, me diz uma coisa. E se a igreja de destino se recusar a receber o membro, isso pode acontecer? Sim, em casos bem específicos isso pode acontecer. Uhum. O manual diz que a igreja que vai receber o membro só pode recusar se tiver um motivo válido. E precisa explicar tudinho para a igreja de origem. Se a recusa acontecer, o membro continua ligado à sua igreja original e ela precisa ajudar a resolver a situação, buscando sempre o que é justo para todos os envolvidos. Que sistema interessante. É notável como a igreja se esforça para cuidar dos seus membros com justiça e amor. É verdade. Expert Speaker, o capítulo 3, também menciona a possibilidade de uma igreja ser dissolvida ou expulsa da denominação, né? Sim. Em quais situações isso pode acontecer? É uma medida extrema. Tomada apenas em casos muito graves, quando uma igreja abandona completamente os princípios da fé adventista ou quando insiste em práticas que vão contra os ensinamentos da Bíblia. Nossa. O manual descreve esse processo com bastante cuidado, garantindo que tudo seja feito com justiça, buscando sempre a restauração da igreja em questão. É uma decisão séria que demonstra a importância que a igreja dá à pureza doutrinária e à conduta cristã. E sim. E o que acontece com os membros de uma igreja que foi dissolvida? Eles ficam desamparados. De jeito nenhum. Ainda bem. O manual garante que se os membros estiverem em dia com a igreja e quiserem continuar na denominação, as suas transferências são automaticamente direcionadas para a igreja da associação. Ah, que bom. A partir daí, a associação ajuda esses membros a encontrarem uma nova igreja na região. Que bom saber que a igreja se preocupa em amparar os seus membros mesmo em situações delicadas como essa. Sim. E por falar em cuidado expert speaker, o manual também fala sobre o papel da associação na orientação e apoio aos pastores, não é? Sim. O manual deixa bem claro que a associação tem a responsabilidade de supervisionar e orientar os pastores, os instrutores bíblicos e os diretores de departamentos. Essa supervisão inclui questões administrativas, apoio pastoral e aconselhamento, garantindo que esses líderes estejam alinhados com os princípios da igreja e recebam o suporte necessário para realizar o seu trabalho. E como a igreja local pode solicitar a ajuda desses funcionários da associação, precisa mandar um e-mail, fazer uma ligação. Como funciona? O caminho é bem simples. Na igreja local, precisa conversar com o presidente da associação explicando a necessidade. Ele vai avaliar a situação e, se for necessário, enviar o profissional adequado. O manual deixa claro que a decisão final sobre quem vai para qual igreja da associação para garantir que todas as igrejas da região sejam atendidas de forma justa. Expert Speaker. Essa conversa tem sido muito esclarecedora. A gente viu como o Manual da Igreja nos guia em relação à organização e autoridade desde os tempos bíblicos até os dias de hoje. É verdade. E o mais legal é que ele não se limita a descrever a estrutura, mas também nos mostra como ela funciona na prática, com exemplos e detalhes que ajudam a gente a entender o dia a dia da igreja. Exatamente. E tem mais. A gente ainda precisa falar sobre a parte mais importante dessa estrutura, os membros. Verdade. Afinal, a igreja não é feita só de organização, ela é, acima de tudo, uma comunidade de fé. Isso aí. Verdade.
E é sobre isso que a gente vai conversar na próxima parte do nosso mergulho no capítulo 3. Fiquem ligados para descobrir como um manual descreve o papel de cada membro dentro da igreja e a importância da unidade e da comunhão entre nós. Até a próxima. Até a próxima. Bem-vindos de volta ao Pode Quer na Bíblia. Continuando o nosso mergulho no capítulo 3, o Manual da Igreja. Vamos explorar agora um aspecto que considero fundamental. O papel de cada membro dentro da estrutura da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que legal. Na primeira parte, a gente desvendou a estrutura hierárquica da igreja desde os tempos bíblicos até os dias de hoje. Sim. Mas a igreja não é feita só de organização, né? Não. Ela é, acima de tudo, uma comunidade de fé, um corpo como a Bíblia nos ensina. Exatamente. E como em todo o corpo. Cada parte tem sua importância. Verdade. E é isso que a gente vai explorar agora. Como cada membro individualmente contribui para a saúde e o crescimento desse corpo que é a igreja. E o manual da igreja nos dá alguma pista sobre isso. Onde a gente encontra essa orientação? O capítulo 3, ao descrever os diferentes níveis da igreja, já deixa implícita a importância da participação ativa dos membros. Mas é nos capítulos seguintes, especialmente no capítulo 9, que a gente encontra uma descrição mais detalhada das responsabilidades e privilégios dos membros dentro da igreja local. Esse capítulo 9. Aquele que fala sobre os oficiais e as organizações da igreja local. Isso. Eu sempre achei que aquele capítulo era só para quem ocupa algum cargo de liderança. Muita gente pensa assim. Mas a verdade é que o manual entende que todo membro é um líder à sua maneira, usando seus dons e talentos para a edificação da igreja e o avanço da missão. Entendi. O capítulo 9, sim. Detalha as funções de anciãos diáconos, diaconisas, professores da escola sabatina, tesoureiros e outros líderes. Mas ele também deixa claro que a participação de todos os membros é essencial para a igreja. Então quer dizer que não precisa ter um cargo específico para ser um membro ativo e contribuir para a igreja. Exatamente. Na verdade, o manual incentiva que todos os membros estejam engajados em algum ministério, usando seus dons e talentos para servir a Deus e ao próximo. Certo. Isso pode acontecer de diversas maneiras. Pode ser ensinando na escola sabatina, visitando os doentes, ajudando os necessitados, participando do coral, evangelizando. As possibilidades são muitas. É como se cada membro fosse uma peça fundamental nesse grande quebra-cabeça, que é a igreja, cada um com sua forma e sua cor, mas todos contribuindo para formar a imagem completa. Que analogia perfeita. E o manual nos lembra que essa diversidade de dons e talentos é uma bênção. Sim. Porque enriquece a igreja e a torna mais preparada para cumprir a sua missão. Mas como o manual orienta os membros a descobrirem seus dons e se engajarem nos ministérios, tem algum passo a passo? O manual incentiva a criação de uma cultura de discipulado dentro da igreja local, onde cada membro é encorajado a desenvolver seus talentos e a colocá-los a serviço do próximo. A igreja, por sua vez, deve oferecer oportunidades e treinamentos para que os membros se capacitem e se envolvam nos ministérios de acordo com suas habilidades e interesses. É como um ciclo virtuoso. A igreja investe no desenvolvimento dos membros, e os membros, por sua vez, investem seus talentos na igreja, fazendo-a crescer e prosperar. Exatamente. E o manual também destaca a importância da unidade e da comunhão entre os membros, independentemente de seus dons ou funções. Afinal, somos todos parte do mesmo corpo, unidos em Cristo. E essa unidade, essa comunhão, como elas se manifestam na prática? Como a gente pode cultivar isso dentro da igreja local? O manual nos dá algumas dicas práticas e preciosas. Quais? Ele fala sobre a importância de participar ativamente dos cultos e das reuniões da igreja. De orar pelos irmãos, ser atencioso às necessidades uns dos outros, perdoar as ofensas, buscar reconciliação e promover um ambiente de amor e aceitação. Sim. Em resumo, o manual nos convida a viver o evangelho na prática dentro da comunidade da igreja. Viver o evangelho na prática, essa é a essência de tudo. Mas Expert Speaker Manual também reconhece que mesmo dentro da igreja podem surgir conflitos e divergências entre os membros? Não é mesmo. Afinal, somos humanos imperfeitos. Sim, infelizmente isso pode acontecer. Mas o manual sabe como nos orienta sobre como lidar com essas situações de forma justa e redentora. E como que ele orienta? O capítulo 8 é dedicado especialmente ao tema da disciplina na igreja, descrevendo os princípios e procedimentos para lidar com transgressões e conflitos. Certo. Mas a ênfase está sempre na restauração do membro, na reconciliação e no perdão. Ou seja, a disciplina na igreja não é um castigo, mas um processo de restauração e crescimento. Exatamente. A igreja, como corpo de Cristo, deve refletir o seu amor e misericórdia,
Sim. E isso inclui buscar a restauração daqueles que erram, estendendo a mão e caminhando ao lado deles no processo de arrependimento e transformação. É como se a igreja fosse um hospital, cuidando dos seus membros feridos e doentes, buscando curá-los e restaurá-los à saúde plena. Que bela imagem. E o manual nos lembra que esse cuidado deve se estender a todos os membros, independentemente de sua posição ou condição. Afinal, somos todos iguais aos olhos de Deus. Expert Speaker. Essa conversa tem sido realmente esclarecedora. Vimos como o Manual da Igreja nos guia não apenas na organização estrutural, mas também na vivência prática da fé e da comunhão dentro da igreja local. É verdade. E tudo isso com base nos ensinamentos de Cristo, visando o crescimento espiritual de cada membro e a expansão do reino de Deus. Com certeza. E ainda temos muito a explorar. Na próxima parte do nosso mergulho, no capítulo 3, vamos desvendar como essa estrutura da igreja, combinada com a participação ativa de cada membro, se traduz em ações práticas de serviço e evangelismo. Isso aí. Mal posso esperar. Fiquem ligados para a terceira e última parte do nosso mergulho, no capítulo 3 do Manual da Igreja. Até lá. Até lá. Bem-vindos de volta ao Pode Crer na Bíblia. Chegamos à parte final do nosso mergulho, no capítulo 3 do Manual da Igreja. É isso aí. Nas partes anteriores, a gente explorou a estrutura da igreja e o papel de cada membro. Agora, a pergunta que fica é: como tudo isso se traduz em ação, em serviço, em evangelismo? Excelente pergunta. Afinal, não adianta ter uma estrutura organizada se ela não gerar frutos. Se a gente não colocar a mão na massa e mostrar o amor de Deus ao mundo através de ações concretas. Verdade. E é justamente isso que o manual nos mostra. Como a organização da igreja serve como base para o cumprimento da missão. E qual é a missão da igreja Expert Speaker? O manual define isso de alguma forma. O manual é bem claro ao afirmar que a missão da igreja é levar o evangelho a todo mundo. Fazer discípulos de todas as nações, proclamar a mensagem de salvação em Cristo Jesus e preparar um povo para a sua segunda vinda. Uau, que missão grandiosa. Muita responsabilidade. E como essa estrutura que a gente viu desde a igreja local até a conferência geral contribui para o cumprimento dessa missão? Cada nível da organização tem um papel específico nesse processo. A igreja local é a base e o ponto de contato com a comunidade. É ali que os membros se reúnem para adorar, estudar a Bíblia, fortalecer os laços de amizade e planejar ações para alcançar as pessoas ao redor. É na igreja local que a missão sai do papel e ganha vida, né? Exatamente. É ali que o evangelho sai da teoria e se torna prática. Legal. E a associação, por sua vez, apoia as igrejas locais. Certo. Ela fornece recursos, treinamento, materiais para evangelismo e coordenações em um nível regional. E os níveis mais altos da organização, como a União, a Divisão e a Conferência Geral, como eles se encaixam nesse processo? Eles ficam distantes da ação? De forma alguma. Eles atuam em um nível mais amplo, coordenando obra em grandes territórios, definindo estratégias missionárias, produzindo materiais de estudo e apoio, supervisionando a abertura de novas igrejas e garantindo a unidade doutrinária e administrativa da igreja em todo o mundo. Nossa. Eles são como um maestro que rege uma grande orquestra, garantindo que todos os instrumentos toquem em harmonia. Então, cada nível da organização, com suas funções específicas, contribui para que a missão da igreja seja cumprida de forma eficaz. Isso. Mas Expert Speaker, o manual detalha como essa missão se traduz em ações práticas. Ele dá exemplos. Sim, o manual enfatiza a importância do evangelismo em todas as suas formas. Desde o testemunho pessoal no dia a dia até a realização de grandes campanhas evangelísticas. Ele incentiva a igreja local a se envolver ativamente na comunidade, oferecendo programas de saúde e educação, assistência social e projetos que beneficiem a população, demonstrando o amor de Deus na prática. É a fé em ação, né? Levar a luz do evangelho para todos os cantos do mundo, não só com palavras, mas também com ações que façam a diferença na vida dessas pessoas. Exatamente. E o manual cita a escola sabatina como um exemplo de ação prática, como um centro de estudo e discipulado. Ele incentiva a formação de classes bíblicas, pequenos grupos de estudo e programas de evangelismo que envolvam os membros na missão. A escola sabatina, então, pode ser um verdadeiro celeiro de missionários? E além da escola sabatina, o manual fala de outras iniciativas. Claro. Ele fala dos ministérios pessoais que incentivam as pessoas a compartilharem sua fé individualmente e a distribuírem literatura. Fala também dos ministérios da juventude, que engajam os jovens em ações missionárias, dos ministérios da família, que promovem a saúde, a unidade familiar, e dos ministérios da mulher, que capacitam e inspiram as mulheres a serem agentes de transformação. Que legal. E não podemos esquecer da ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, É verdade? que leva auxílio e esperança aos necessitados em todo o mundo. Que variedade de iniciativas. É inspirador ver
como a igreja se organiza para levar o evangelho a todas as áreas da vida. Sim. E Expert Speaker Manual também fala sobre a importância da mordomia cristã no cumprimento da missão, não é? Com certeza. O manual dedica um capítulo inteiro ao tema das finanças, enfatizando a importância do dízimo e das ofertas como forma de sustentar a obra da igreja e financiar os projetos missionários. Ele nos ensina que a mordomia cristã não se limita ao dinheiro, mas abrange todos os aspectos da nossa vida. Nosso tempo, talentos, recursos, tudo deve ser dedicado ao serviço de Deus. É reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e que devemos usar tudo para sua glória. Isso. Expert Speaker, essa conversa tem sido realmente enriquecedora. A gente desvendou os princípios de organização e autoridade dentro da igreja, compreendemos o papel fundamental de cada membro nesse corpo e vimos como toda essa estrutura converge para o cumprimento da missão de levar o evangelho ao mundo. E a beleza de tudo isso é que essa estrutura, por mais organizada que seja, não é um fim em si mesma. Ela existe para servir, para impulsionar a ação, para facilitar o cumprimento da missão. A organização é como os trilhos de um trem que permitem que ele chegue ao seu destino. E a missão, por sua vez, vai muito além das paredes da igreja. Sim. Ela alcança vidas, transforma comunidades, leva esperança e cura para o mundo que precisa de Deus. Em que cada um de nós, inspirado por essa visão, assuma o seu lugar nesse grande exército de missionários, usando seus dons e talentos para levar a luz do Evangelho a todos os cantos da terra. E que essa jornada de serviço e amor nos conduza ao encontro glorioso com o nosso Salvador Jesus Cristo. E com essa mensagem de esperança, encerramos nosso mergulho profundo no capítulo 3 do Manual da Igreja. Esperamos que essa jornada tenha sido esclarecedora e inspiradora para você. Continue conosco em nossos próximos episódios, explorando as riquezas da Palavra de Deus e os ensinamentos da nossa amada Igreja. Até a próxima.